dia a todos. Nós vamos estar iniciando nosso webinar de Acelerando Sua Jornada ao Open Banking, tá? Eu espero que vocês curtam aí o que nós vamos dizer. Nós temos aqui eu, Ranieri e Thales. Thales, vou pedir para você ir para a próxima página, onde a gente faz, onde nós nos apresentamos, por favor. Tá? Bom, enfim, antes de mais nada, pessoal, nós vamos fazer como, né? Nós vamos fazer a apresentação, tá? E vocês vão poder, durante o webinar, colocar as questões que vocês desejam. Assim que a gente finalizar, vamos ler todas elas, né? Esperamos que dê tempo, enfim, e respondê-las, tá ok? Então, atenção, vê se teu áudio está funcionando. Qualquer coisa, coloca uma mensagem aqui, a gente vai saber, a gente vai tentar corrigir isso. E, por favor, coloquem também no mudo, tá ok? Para que não tenha barulho durante a nossa apresentação. Vamos para o próximo, Thales, por favor, tá bom? Bom, acho que eu já falei, enviem as perguntas, vamos estar respondendo a todos vocês, tá ok? Vamos para a próxima página. Então, pessoal, estou me apresentando, eu sou Alberto Rosati, eu sou diretor da GFT, sou responsável pela unidade de negócios exponenciais, né? E dentro dessa unidade, o Open Banking é uma das ofertas com esse foco de crescimento exponencial. Nós vamos falar bastante sobre isso, vocês vão perceber o quanto isso está interligado, tá? Tenho experiência no mercado financeiro por muitos anos, né? E me juntei à GFT há praticamente 6 meses, eu sou novo na casa, mas a gente já tem aí grandes planos e grandes realizações, tá? E eu estou aqui com o apoio do Ranieri e Thales, vou pedir que vocês se apresentem, pessoal. Bom dia a todos, eu sou o Thales, aí há 20 anos trabalhando, há mais de 20 anos trabalhando no mercado de TI, 20 deles dedicados ao mercado de capitais, e agora na GFT, um chapéu aí de consultor de negócios e à frente das iniciativas de Open Banking da companhia, junto com esse time que está aqui se apresentando. Ranieri? Bom dia, pessoal. Eu sou o Ranieri, tenho mais de 15 anos de experiência na área de TI, muito focado em desenvolvimento, principalmente na parte de desenvolvimento de gestão de processos, e automação de back-office. Tive a oportunidade de participar da primeira fase das definições do API do Open Banking, tá? Junto com o GFT e Febraban, e agora estou aí responsável nessa parte de arquitetura, junto com o Thales, Rosati, para a construção desse nosso produto que vai ser apresentado aí do Gobas, tá bom? Bom dia. Não pode. Thales, vamos seguir? Pessoal, eu vou falar muito rápido sobre GFT, para quem não conhece, tá? Mas a GFT é uma empresa de origem alemã, tá? Já tem mais de 30 anos no mercado. É uma empresa muito focada no segmento financeiro, 85% da nossa receita vem dessa indústria, tá? Estamos presentes em 15 países, tá? No mundo, a gente tem próximo de 7 mil funcionários. No Brasil, a gente está chegando a 2 mil funcionários também, com esse percentual de 85% voltado ao segmento financeiro, um crescimento bastante grande nos últimos anos, aí, com quase exponencial, né? A gente está trabalhando para que seja exponencial, e a empresa é uma empresa aí de próximo de 500 milhões de euros de receita global, tá? Próximo, Thales, por favor. Espera só um minutinho aqui. Tudo bem, como eu comentei, né? Aqui são alguns dos clientes que temos, tá? Mas vocês podem ver pelo perfil, né? Muito focado no segmento financeiro. Claro, temos investimentos para as outras indústrias, isso está crescendo, mas é o DNA da empresa. Podemos seguir?
Esse é o portfólio, né, das ofertas. Nós somos uma empresa focada em transformação digital, né, aonde, né, inovação, né, na parte de cima colocamos como inovação, então ofertas como, né, hiperautomação, colaboração, UX, né, Salesforce, né, construção, soluções de canais digitais, né, a parte de os game changers, né, como inteligência artificial, IoT e blockchain, tá? E a parte da transformação, onde vem desde a parte de consultoria, de business consulting, onde inclusive entra o tema Open Banking, a parte de regulação e riscos, tá? Onde também está associado ao Open Banking, tá? Mas um foco em segurança, em privacidade de dados, né? LGPD, enfim, e a parte toda de data, de QA e de cloud engineering. Então, somos muito fortes nessa transformação digital, somos parceiros muito fortes de todas as clouds, tá? Enfim, então, a GFT, com todo esse know-how, ela usou tudo isso para ter ofertas de valor agregado no mercado, uma delas o Open Banking, que vai ser nosso foco. Vamos lá? Bom, vamos direto ao ponto, né, pessoal? Acho que é onde está todo mundo interessado em ouvir, tá? Os tópicos serão a transformação com o Open Banking, tá? As oportunidades que vemos, as instituições participantes, tá? E as fases, né? Quando que elas são até obrigadas a entrar nesse processo, e os desafios. E aí, na sequência, né, a partir dos desafios, vamos trazer uma solução, tá? Pelo menos mostrar para vocês uma alternativa a encarar todos esses desafios e ter sucesso nas oportunidades. Vamos lá? Então, pessoal, assim, é uma coisa muito simples o que aconteceu no Open Banking. É simples que vai gerar uma complexidade bastante grande, tá? O cliente passou a ser o dono dos seus dados, tá? Até então, né, se você, por exemplo, fosse cliente de um banco, seus dados estavam ali, guardados, protegidos, enfim, mas de posse desse banco. Agora mudou totalmente, tá? Eu, cliente, tá, posso permitir que uma outra instituição tenha acesso às minhas informações dentro daquela instituição, por exemplo, onde eu sou cliente, e me entender e fazer ofertas, tá? Então, esse é a grande mudança, sempre, né, com consentimento, esse vai ser um tema importante para falar aqui, consentimento do cliente, o cliente define, tá, o momento adequado de prover essas informações, tá? E isso traz uma revolução absurda nesse mercado. Não, pode passar, Thales. Com isso, né, um cliente permitindo o acesso às suas informações, o banco, né, onde esse cliente opera, ele tem que expor esses dados, tá? Então, um processo muito novo, né, e contínuo agora, então, integração, compartilhamento de dados entre as instituições financeiras vai ser contínuo. Então, com isso, uma transformação total. Perfeito? Agora, vamos lá para o próximo. Quem são essas instituições, tá, pessoal? Então, o Banco Central definiu 5 categorias de instituições, tá? Então, S1, S2, na verdade, é um grupo de instituições maiores, normalmente, tá? Com definições, está ali, nós deixamos um link ali, depois podemos compartilhar com vocês quais foram as regras que o Banco Central definiu para definir essas instituições, tá? Mas são 13, tá? E elas estão já nesse processo desde do início, tá ok? Nós vamos falar das fases, a gente associa as instituições às fases do Open Banking, tá? E S3, S4, que nesse momento somam 1.065 instituições, tá? E depois as S5, que em princípio não são obrigadas a participar do Open Banking, S1, S2, S3, S4 são, tá?
mas podem operar e a gente acredita num crescimento grande dessas instituições também operando nesse ecossistema. Vamos lá? Então, o que vai acontecer? Pode clicar, Thales. O que vai acontecer, pessoal? Primeiro, né, o entendimento do momento de um cliente, ele vai ser muito mais completo, tá? Muitas vezes você que tinha uma conta corrente num único banco, às vezes até esse banco nem te conhecia tanto, né? Mas agora você permitindo outras instituições acompanhando a tua vida, se você está comprando uma casa, está comprando um carro, se você recebeu um dinheiro e tem uma oportunidade de investir, enfim, você vai ter várias entidades que vão analisar o teu momento melhor ou de uma maneira mais adequada ou menos adequada, enfim, e vão te fazer ofertas interessantes. Então, a gente entende que produtos e serviços vão aumentar. A gente também, com isso, contratação de produtos e serviços também deve seguir, né, uma curva de crescimento bastante forte, tá? A gente também acredita o quê? Em parcerias, né? Você pode até clicar o próximo, tá? E com isso, novos canais de venda também, né? As instituições podem estar competindo, mas também podem estar contribuindo entre si, ou seja, uma instituição com portfólio amplo de produtos, tá? Pode ter dificuldade para atuar num determinado nicho, mas eventualmente, né, uma grande instituição, uma instituição focada num nicho de mercado, podem construir uma solução mais adequada ao cliente e conseguir mercado com isso, né? Então, vamos exercitar muito, né, novos acordos, novas parcerias, novos modelos de negócio, tá? Com isso, né, mercado muito mais competitivo, tá? Hoje já existem soluções focadas no, por exemplo, um cliente que tenha um uso do seu cheque especial, tá? Numa instituição, que de repente tem uma regra, uma outra empresa pode olhar aquilo e ver uma oportunidade e fazer uma oferta mais interessante a ele, tá? Então, o mercado vai ser muito mais competitivo, tá? As empresas vão ser obrigadas, ou serão proativas e ganharão muito espaço, ou serão reativas, mas podem recuperar, né? Com essas ações todas, se posicionar melhor, oportunidade de crescimento para muitos, tá? E inovação contínua. Num sistema regulado pelo Banco Central, regras muito bem definidas, onde todo mundo pode operar, tá? Essas são as oportunidades. Vamos falar um pouquinho aqui dos desafios que a gente tem, tá? Pode dar um clique, Thales. Pessoal, a gente comentou fases, né? Nós são 4 as fases, tá ok? E 5 as categorias. Então, categorias S1 e S2, né, de instituições S1 e S2, já iniciaram a fase 1. O primeiro marco foi agora, 11 de fevereiro, mas eram dados já públicos, tá? Simplesmente entraram dentro desse ecossistema. Pode clicar, por favor, Thales? E agora tem para nós um acontecimento fundamental no Open Banking, tá? Que é essa fase 2, ainda como obrigatoriedade, é o grupo de S1, S2, mas outras instituições podem fazer parte desse processo, se desejarem, tá? Mas vem aí o consentimento, e não vem só vem o consentimento com informações de dados cadastrais do cliente e das suas transações financeiras, tá? Então, o processo mudou, tá? As informações dos clientes, caso eles passem a dar o consentimento, essas informações começam a ser trocadas e as instituições podem fazer ofertas, né? Podem ser, né, expositoras, né, transmissoras de dados ou consumidora de dados, tá? E aí, na sequência, fase 3, que está muito próximo também, 30/8, tá? Começam a iniciação de pagamentos, tá? E também a concessão de crédito. E aí, pelo menos, mais 1.000 instituições entrando nesse ecossistema, tá ok? Então, a partir daí, e aí
Open Bank começa a evoluir, tá? Aí tem a fase 4, tá? Que aí já entram informações como seguros, investimentos, enfim, então vai continuar expandindo, e aí a gente acredita que a maturidade do mercado, a participação das entidades, o uso do Open Banking, e aí nós estamos falando um pouco dos desafios da entrada por obrigatoriedade, nós vamos começar a ver, de fato, as oportunidades e quem atua melhor nesse segmento. Thales, próximo, por favor. Tá? E aí, quais são os principais desafios? Tá? Então, o primeiro é tempo, né? A gente colocou ali, né? Sua empresa está ficando sem tempo, tá ok? Você estava estruturado? Estava planejado? Tem que entrar agora em 15 de julho? Tem que entrar em 30 de agosto, tá? Então, você tem um desafio grande aí, né? Nós estamos falando de uma nova governança, né? Custo, também estava planejado? Precisa comprar software, por exemplo, precisa investir na sua infraestrutura, algum outro tipo de investimento estava previsto, então estava no orçamento, né? Então esse é um desafio também importante de se resolver. Equipe, né? Você tem equipe, né? Você tem gente suficiente para poder enfrentar esse desafio nesse momento, implementar o Open Bank de acordo com as regras do Banco Central, no tempo e num custo razoável, e ela está capacitada, né? Ela realmente sabe exatamente o que tem que fazer. Tua estrutura, né, organizacional estava preparada para isso, né? Você vai ter que, né, tem regras muito claras de disponibilidade de ambiente, dos direitos dos clientes, enfim, da interação com as outras instituições, tem processos organizados para isso, então isso também é um grande desafio, tá? Conectividade, né? Você vai estar expondo e consumindo dados, né? Num grau que as instituições ainda não estavam tão preparadas ou realmente praticando isso. Então, ponto a se trabalhar muito forte, né? E gestão de APIs e tudo mais. Parte de segurança e governança de dados que, claro, já é existente, né? Dentro da sua casa, mas você vai começar a compartilhar os dados do seu cliente. Então, o nível de segurança, né, e tal, é elevado, tá? Você precisa entender o que tem que fazer e continuamente estar conectado, né, com as regulações do Banco Central e implantá-lo dentro de casa. Então, esse também é um processo aí, mais um processo, né, que você tenha que estar bastante preparado, tanto para antecipar, né, estar atualizado às mudanças e implementá-las adequadamente. Evolução tecnológica, né? Nós estamos falando de troca de informações, né, armazenamento de dados, velocidade, segurança, enfim, a tecnologia não vai parar de evoluir, né? Então, não é simplesmente implantar agora, mas como você evolui, né, tecnologicamente, as soluções que estão tratando, né, esse ecossistema para você. E por último, e que eu vejo como mais importante, quais serão suas ofertas? Você vai ser competitivo nesse mercado, tá? Se você é um grande banco, você provavelmente vai ser muito assediado aí por outras entidades, tá certo? Para que você exponha os dados dos seus clientes. Se você é uma instituição que quer conquistar novos clientes, enfim, você pode fazer um plano, um foco específico para um conjunto de clientes que é o perfil de uma outra instituição, por exemplo. Então, é muito importante ter toda essa plataforma, né, todo esse aspecto regulatório, essa parte de disponibilidade, evolução tecnológica garantida para que você, de fato, foque no negócio, né? E tirar o máximo de proveito desse ambiente. Então, mensagem, o cenário, né, onde a gente vive é esse, e por isso eu queria agora passar para o Thales, aonde ele vai falar um pouco mais de como, olhando desafios, oportunidades, a gente tentou criar uma solução para o mercado. Thales, por favor.
E, então, obrigado, Rossati, pela palavra, né? Com base nisso, nesses desafios, e pensando numa palavra que é primordial para nós da GFT, que é cuidar, né? Não só dos nossos funcionários, colaboradores, mas de nossos clientes, né? Surgiu o GoBas, que é o GFT Open Banking as a Service, né? E por que isso? A gente começou a se questionar, né? Como é que a gente ia colocar, dado essas datas agressivas que a gente tem para implantação do Open Banking, como é que a gente ia colocar nossos clientes aptos, né, nas datas exigidas, né, para atender a regulação, né? Como é que a gente conseguiria trazer um serviço, né? E a gente sabe que não é fácil implantar, porque exige uma equipe relativamente grande, com conhecimentos de tecnologias relativamente novas, né? E também pensando nas instituições menores, né? Como é que a gente consegue trazer uma solução com um baixo custo, né, para as instituições de menores recursos ou que mesmo não têm um time, né? Muitas delas têm um time pequeno para sustentação, para o dia a dia, trabalhando com muitas ferramentas terceirizadas e não tem um time que poderia fazer essa implantação em tempo hábil, né? E como a gente poderia disponibilizar uma plataforma que pudesse trazer as vantagens competitivas para todos eles, né? Então, com base nisso, surgiu o GoBas, né, essa iniciativa dentro da GFT, para poder trazer um serviço para o mercado e para os clientes da GFT, ok? Bom, como é que a gente estruturou, né, o nosso GoBas? A gente estruturou, começando dentro de casa, com um time especializado em Open Banking, né? O Ranieri, logo que se apresentou, né, ele trouxe, que participamos das fases 1, fases 2, das definições do Open Banking junto aos GTs, e a gente trouxe, então, esse conhecimento para um time especializado dentro da GFT, né? Somos 85% mercado financeiro, então agregamos esse conhecimento e criamos um centro de excelência em que a gente consegue prover consultoria assessment para o mercado, em que o GoBas, por sua vez, fez bastante uso disso e continuará daqui para frente. Ela agrega uma plataforma de Open APIs, né? É o core desse negócio, o core técnico disso são a exposição das Open APIs, então embarcamos uma plataforma de Open APIs para que o serviço possa ser ofertado. Trazemos no serviço esse onboarding de parceiros, né, para poder estabelecer um MotoTLS, fazer conexão com o diretório de participantes, buscar os dados e fazer todos os trâmites necessários para a conexão das transmissoras e receptoras. Vamos trabalhar o consentimento de uso de dados, né, que a partir de fase 2 aí é primordial, né, baseado no LGPD. Toda a parte de monitoração, né, 24/7 e o suporte técnico é ofertado no nosso serviço, tá? Então, quando a gente fala de monitoração e operação, vai verificar o ambiente, como está, as integrações, as APIs, se tem erro, se não tem, se tem algum tipo de falha, alguém que acusa algum tipo de problema de conexão, enfim, tudo isso monitorado por nós, o suporte técnico, as transmissoras e receptoras que estiverem conectados aí neste nosso serviço, tá? As APIs padrão do Open Banking vão estar contemplados nesse serviço, né? Por mais que não se tenha as definições fechadas de fase 3 e fase 4, o nosso GFT Open Banking as a Service vai contemplar todas essas APIs, tá? Sejam elas quais forem, né? Fase 1 e 2 conhecidas, 3 e 4 ainda por definir, né? E, quando a gente fala de gestão das APIs, estamos falando de toda a evolução deste ambiente, né? Quando a gente fala de ambiente, estamos falando da parte de segurança e, eventualmente, demais necessidades que possam surgir aí, as integrações
necessárias com o próprio Banco Central para passar as informações, mecanismos de ressarcimento, para fornecer os dados de métricas, mas as evoluções, né, ter novas versões de APIs, novas APIs, então o que tiver no contexto de APIs aí do Open Banking está contemplado nesse nosso serviço, né? E quando a gente fala de um dashboard de acompanhamento, né, a GFT ela se propõe a tomar conta de todo esse ambiente para os seus clientes, né? Modelos diferenciados podem aparecer, né? A gente vai avaliar caso a caso, mas nos propomos, no nosso GoBest, a suportar toda essa operação de Open Banking dos nossos clientes. Então, a gente fornece um dashboard de acompanhamento para que os clientes tenham a devida noção de tudo que está acontecendo ali dentro, né? Possam acessar logs, possam ver as métricas, possam saber de eventuais incidentes, tudo será acompanhado por ali, ok? Se a gente focar, vamos dizer assim, a infraestrutura, né, das APIs, né, aquilo que está sendo definido pelo Bacen, o que a gente acaba criando ali, né, o que a gente tem, como é que a gente divide isso, né? A gente fala de Open APIs padrão Bacen, as transmissoras, as receptoras, né? E o que a gente chama de básicas são todas aquelas que a gente pode também chamar de administrativas, né, ou de gestão, né, estamos falando das APIs de alta, de métricas, de status, as que ainda não estão definidas, mas vão fazer toda a parte de transferência de informações para o Bacen, para o mecanismo de ressarcimento e disputas, né? E junto com esta solução, não só as APIs que vão estar expostas, mas a gente está falando também de trazer uma facilidade de integração com o legado, tá? A gente sabe que cada instituição é uma instituição, tem seus legados diferentes, às vezes tem legados de mercado, mas desenvolveram camadas em cima desses legados para que eles sejam acessados. Então, a gente traz nesse nosso serviço uma facilidade de integração com o legado, tá? Seria até devendo propor alguma coisa que fosse a integração final com o legado, porque como falamos, né, cada legado é legado, cada instituição é instituição, e a gente pode apoiar fortemente nessa integração, a começar por trazer um facilitador na integração com o legado. Esse é o core do produto do Open Banking. Falando de uma forma estruturada, né, a gente sempre gosta de mostrar isto, o produto em si, o serviço, melhor dizendo, ele não se baseia só em tecnologia, tá? Ele se baseia e muito no conhecimento que a GFT tem do mercado. Ele se baseia em pessoas, ele se baseia em conhecimento. Isso a gente tem dentro de casa, tá? Então, começando de ter o conhecimento nos dados bancários, do mercado financeiro como um todo, sua regulamentação, especializando, né, para o Open Banking. Hoje nós temos um time que conhece muito bem a parte de Open Banking, não só a parte de regulamentação, mas a parte técnica também, né? Criamos este centro de excelência. Então, temos uma equipe hoje dedicada à evolução regulatória e técnica, que, por sua vez, vai trabalhar também em propor evoluções competitivas a quem estiver conosco. Nós vamos estar apoiando o mercado, nós temos, né, como somos uma multinacional também, temos muitos insights do que está acontecendo, não só no Brasil, mas lá fora. Então, esse time vai estar sempre olhando também o que ele pode trazer de evoluções competitivas, não só regulatórias, tá? Ofertando isso a quem estiver aqui com a gente. A parte técnica, que a gente pode ver aqui embaixo, né? A gente tem o que estamos chamando de produto de Open Banking, então, a composição, né, são as APIs padrão de Open Banking, toda a parte de onboarding, a parte de consentimento,
e a interface padrão com legado. Isso a gente considera que compõe um produto de Open Banking, porém, ele roda sobre, né, uma ferramenta de base, né, um Open API Management, que, por sua vez, está gerenciado por toda operação, monitoração e suporte às instituições financeiras e às terceiras partes que se conectarem nesse ambiente. Tá bom? Então, a gente não só dará suporte à instituição, por exemplo, transmissora que nos contratar para fornecer os dados, né? Ou receptora que nos contratar para receber os dados, mas a quem a ele estiver conectado, tiver algum problema, estiver fazendo um primeiro onboarding, essa nossa estrutura, esse nosso serviço vai atender também. E tudo isso, né, não poderia ser factível sem uma forte camada, aí, né, uma forte approach de governança em sobre tudo isso. Entendemos que a implantação desse serviço, ele não é simplesmente um software em que vamos lá, instalamos e está tudo resolvido. Então, ele demanda uma jornada para que esse serviço seja implantado e entendemos da forma como a gente está expondo aqui, né? A gente começa sempre com um assessment, levantamento de impactos, né? A gente quer olhar como está a instituição hoje, ver onde o Open Banking está impactando, se todos os dados necessários para atender às necessidades da instituição estão ali, né, para que a gente possa sair com um plano, né, estratégico de como fazer toda a implementação. Né? Às vezes não é só, né, fazer a implantação do GoBS, a instituição vai ter que se adequar a algumas coisas para que ela esteja apta também a funcionar com o Open Banking. E isso tudo a gente faz nessa primeira etapa de assessment e levantamento de impactos. Estratégia montada, definida, passamos para o passo de implementação do API Management, fazendo integração com os módulos de segurança, eventualmente cada instituição também tem um recurso de segurança, de conectividade um pouco diferente, tá? Então é nessa etapa que a gente estabelece tudo isso e faz as configurações e testes necessários para validar essa implantação. O terceiro passo dessa nossa jornada é efetivamente a publicação das Open APIs, a implantação da integração com o legado, tá? E os testes necessários com o parceiro, com o piloto e a própria validação e certificação do diretório central ou a utilização do próprio Model Bank para a gente validar e certificar toda a implantação que foi feita para o cliente, tá bom? E a partir daí, estamos efetivamente em produção. Então, o suporte à operação do cliente vai atender instituições financeiras, né, as terceiras partes ali conectadas a esta, né, e terá toda a parte de monitoração do ambiente, suporte técnico que vier a acontecer, né, apoio a eventuais modificações, por exemplo, de legado, em que tenha uma modificação de integração também, vamos testar, então a nossa equipe vai estar atenta a isso e junto com a instituição financeira, combinar todos os testes e evolução desse ambiente. E agora a gente quer abordar um assunto que é muito relevante, né, a partir desta fase 2, que é o consentimento, né? Acho que existem muitas dúvidas ainda em como implementar o consentimento, como isso vai funcionar, tá? E aí o Ranieri vai trazer essas informações um pouco mais detalhadas para conhecimento de todos. Ranieri, por favor. Obrigado, Thales. Bom dia, pessoal. Tem algo que tem se falado bastante nas reuniões que a gente participa de Open Banking, né? O pessoal sempre acaba perguntando como é que é feita a questão do consentimento, né? Então, é algo que está na ponta da língua aí de todo mundo que tem participado dessas reuniões de produto, de Open Banking, né? E essas definições, elas vão saindo aos poucos pelo Banco Central, algumas perguntas realmente não tem resposta, mas o fluxo de Open Banking, o modelo ali, fluxo de consentimento que já está praticamente todo definido, né? A gente vai só falar um pouquinho sobre esse fluxo e como uma solução de white label, que os clientes também têm demandado, ela pode ajudar a acelerar
essa parte do consentimento mais do lado das aplicações, né? Mas o que é o consentimento de fato? Né? A gente tem falado muito sobre consentimento agora no Open Banking, mas as definições de consentimento, elas foram feitas anteriores a isso, né? Com a LGPD de 2018, isso começou a ficar mais forte sobre essa questão de consentimento, gerou até algumas confusões, né? Se você precisaria pedir consentimento para tudo, para qualquer cenário, não é bem assim, mas até mesmo a definição ou a citação de consentimento já vem lá do Marco Civil de 2014, né? Que já tinha uma definição de quando você precisa pedir o consentimento, mas não havia ali uma definição tão clara. E na LGPD, aí ele já deixa claro o que é um consentimento, que é essa manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. E isso sim vai muito no caminho do Open Banking, que o consentimento do Open Banking segue muito esses princípios da finalidade determinada, que está até exposto no fluxo lá de telas proposto no fluxo de consentimento do Banco Central, né? E o consentimento, quando a gente fala de Open Banking, né, ele tem dois caminhos aí que terão que ser tratados, né? Quando a gente está dando consentimento, tanto a instituição transmissora quanto a receptora, elas têm telas aqui que precisam informar o usuário sobre como aqueles dados serão tratados, né? Para que esse consentimento seja feito. É uma troca entre duas instituições, né? Então, na parte da instituição transmissora, você tem a aplicação do fluxo de consentimento também, porque você recebe essa chamada pedindo um consentimento na sua instituição. Então, você tem ali, pelo menos quando transmissora, você tem um fluxo um pouco menor, mas você ainda tem. Você tem que fazer a gestão desse consentimento que foi criado. Então, na solução de consentimento escolhida, você vai ter que fazer toda essa gestão de validação desses consentimentos, quando estiverem expirados, quando a API for chamada, se aquela chamada atende ao consentimento que foi dado, né? E você tem a adequação da ferramenta de consentimento escolhida aos padrões de chamada de Open Banking. O Open Banking ele definiu ali algumas APIs de integração, né? Então, tem uma definição que todas as instituições vão ter que seguir, e aí cada instituição acaba escolhendo a sua ferramenta de consentimento, um produto de Open Banking, e você tem que acabar adequando essas chamadas da ferramenta escolhida para o padrão de Open Banking, né? E na instituição receptora, ele tem um fluxo de consentimento um pouco maior, quando você está desse lado, porque você tem muito mais informações a serem preenchidas, isso como cliente, né? E você tem que fazer a gestão do consentimento externo, né? Que é uma coisa um pouco diferente. Então, você vai fazer uma gestão daquilo que você recebeu de outra instituição. Ali a gente chama, tecnicamente, do Consent ID, né? Você vai ter que fazer uma gestão do seu lado desse Consent ID, desse armazenamento, de quais escopos foram concedidos, tá? Pode seguir, Thales. Então, aqui tem só os números, né, de consentimento até o momento. Na fase 1, foram só APIs de Open Data, APIs abertas, não precisava de nenhum consentimento do usuário, eram só dados públicos. Já na fase 2, como a gente começa a tratar APIs de contas, cartão de crédito, adiantamento depositante, outros termos, a gente tem 33 consentimentos definidos, então isso já está lá nas definições das APIs, todos os consentimentos, e aí expectativa de novos consentimentos serem criados quando entrar a fase 3 e a fase 4. Já existe um draft das APIs de fase 3, mas não foi alterado ainda a parte de consentimento dessas APIs nesse draft, então a gente não tem esse número cravado ainda sobre quantos consentimentos serão criados para as próximas fases, mas provavelmente outros consentimentos serão criados, isso vai complicar um pouco mais essa gestão. Para a fase 2 o número já é considerável, para as próximas fases aí vai aumentar bem. E aí só os consentimentos que foram criados, segregados por grupos, né? Então, como eu tinha comentado, você já tem consentimento para conta, financiamento, empréstimo. Isso foi só um agrupamento que foi feito para cada tipo de, vamos chamar assim, de API, os consentimentos que são possíveis de serem pedidos pela receptora e criados pela transmissora. Então, só um agrupamentinho. E aí, começando um pouco do fluxo que foi proposto pelo Banco
pelo Banco Central, né? São 12 etapas, então está um pouquinho abreviado, tá? Mas aqui a gente vai tentar mostrar como é que funciona esse fluxo, partindo da instituição receptora até chegar na transmissora, e no final a gente tem um desenho um pouquinho técnico ali de como é feito também resumida a chamada dos APIs, né? Então, passando pela primeira parte do consentimento, aí, ainda do lado da receptora dos dados, né? É feita uma introdução, então você tem que informar o usuário aquilo, isso parte lá do pressuposto da LGPD, da informação do usuário. A demonstração da finalidade pelo qual você está pedindo aquele consentimento, então nesse exemplo aqui é uma abertura de conta corrente, que está colocado como finalidade, mas também pela legislação você tem que colocar a finalidade do porquê você está pedindo esse consentimento, né? E a terceira etapa, a seleção da instituição transmissora, ou seja, você vai ter ali uma lista de todos os participantes do Open Banking, onde o usuário vai ter que selecionar de qual instituição ele está buscando essas informações, né, esses dados que ele possui já algum relacionamento. Seguindo o fluxo, ainda do lado da receptora, aí você faz a seleção dos escopos do consentimento, né? Obviamente aqui user-friendly, mas isso daqui é um depara para aquela lista, né, dos 33 consentimentos atualmente definidos pelo Open Banking. Então, podem ser dados cadastrais, informações complementares, dados de cartão de crédito, transações de conta corrente. Então, você vai definir todo esse escopo desse consentimento que está sendo pedido, né? E também tem a definição de duração desse consentimento. Então, inicialmente está proposto um limite de um consentimento ser válido por no máximo 1 ano. O usuário é livre para definir prazos menores, mas com prazo máximo de 1 ano, ou seja, durante 1 ano, uma instituição poderia consumir os dados da outra em nome daquele cliente, pedindo informações daquele cliente, né? E a sexta etapa é um resumo de tudo que foi selecionado pelo usuário, para que aí sim haja a transmissão, seja feita a conexão entre IR e a instituição transmissora, né? Então, nessa parte é feita a comunicação, vamos chamar assim, entre as instituições. Então, a instituição receptora notifica o usuário que ele está sendo transferido para a instituição transmissora, ou seja, para o outro banco. No outro banco, você vai ter que passar pelo seu processo natural de autenticação, onde você vai colocar agência e conta, em alguns bancos é CPF, mas você vai ter que fazer a sua autenticação. E aí sim, você começa a realizar a validação daqueles dados que você pediu lá na receptora. Agora, do lado da transmissora, ele também mostra para você as mesmas informações para garantir que você está concedendo acesso aos mesmos dados, aos dados que você tinha colocado de um lado, do outro lado ele vai fazer um double check para que você valide tudo isso, tá? Pode passar, Thales. Do lado da transmissora, né, o fluxo ele é bem menor, então ele basicamente tem a autenticação. Depois da autenticação, ele tem ali uma confirmação e mostra um resumo, tá? Esse é o proposto. Então, no resumo você vai e aprova o consentimento ou rejeita o consentimento, mas considerando a aprovação, você faz a aprovação e aí você segue de volta para a transmissora. Então, o que a gente está mostrando ali na etapa 11 é agora a instituição transmissora notificando que agora vai voltar o seu fluxo para a instituição receptora. E aí, chega no passo final, que é o passo 12, onde a instituição receptora, aquela que você queria que buscasse os seus dados, ela já tem o seu consentimento, aí ela consegue fazer a chamada das APIs, consultar os seus dados como cliente, né? Consultar os seus dados e fazer ali o que foi colocado como finalidade, nesse caso, abertura de conta, poderia ser concessão de crédito, ou qualquer outro serviço que a instituição esteja oferecendo, tá? Mas aí termina essa jornada de consentimento que foi proposto aí pelo Banco Central, e que uma ferramenta poderia acelerar muito isso, porque todas as instituições elas vão ter que desenvolver esse fluxo, ou muito parecido dele, obviamente cada um vai ter sua particularidade e algumas poucas diferenças, mas uma ferramenta white label de consentimento, ela pode acelerar a adoção desse tipo de fluxo, tá?
pode avançar, Thales. E aí, só aqui finalizando, um fluxo um pouco mais técnico do que aconteceu. Então, do lado esquerdo, onde está ali WLIR, seria o white label da instituição receptora, e no outro extremo nós temos o white label da instituição transmissora, tá? Esse é um fluxo bem resumido das APIs, mas considerando as etapas 1, 2 e 3, que acontecem do lado da receptora, você tem aquelas telas iniciais que foram colocadas, e aí, na etapa 3, você tem uma consulta no diretório de participantes, que isso também já está previsto, já está funcionando ali parte das APIs. Você consulta todas as outras instituições que já estão participando do Open Banking para conseguir mostrar aquela listagem para o usuário, né? Depois vem as próximas etapas, que é a seleção de escopo, seleção dos dados, seleção de prazo, que são as etapas 4, 5 e 6. E aí, na etapa 7, é quando a gente começa o fluxo para redirecionar para a instituição transmissora. Então, você faz a consulta dessa URL de redirecionamento, que também é no diretório, e faz uma criação do consentimento. Isso já do lado Open Banking da instituição transmissora, né? Então, se a instituição transmissora estiver também utilizando o Gobas, faz uma chamada de criação de consentimento, e você recebe esse Consent ID e faz o redirecionamento. Aí o fluxo passa para o outro lado. Quando começa na etapa 8, ali está marcado de laranja, aquela parte de autenticação. Então, cada instituição vai ter o seu fluxo ali, vai aplicar as suas políticas de segurança. Uma vez autenticado o usuário, chega na etapa 9, onde existirá consulta de produtos, serviços, regras, algumas particularidades diretamente nas APIs internas da transmissora. O que é isso, né? Quando o usuário na receptora pede, por exemplo, acesso a dados de cartão de crédito, a receptora não sabe quantos cartões, por exemplo, aquela pessoa, aquele cliente possui. Então, quando chega na transmissora, pode ser que tenha mais de um cartão de crédito, né? E você pode dar consentimento só para alguns cartões, para apenas um ou para todos. Então, esse fluxo do lado da transmissora, ele também vai depender de ajustes, né? Para justamente fazer a consulta desses produtos e adequar essas telas às características daquela instituição. Então, a instituição que oferece só contas, vai ter só conta corrente, por exemplo, vai ter ali uma consulta para listar as contas correntes baseado no CPF daquele cliente ou no CNPJ, tá? E toda essa parte de customização. Selecionou contas, cartões, que serão dados consentimentos, passa para a etapa 10, que é basicamente a validação, e aí na etapa 11 tem a parte da redireção de volta para a instituição receptora. Aí chega no passo 12, onde com o consentimento agora já aprovado, a instituição receptora consegue consumir os dados do lado da transmissora com essas chaves já trocadas, com esse consentimento já feito pelo usuário, tá? Então, esse é um fluxo, obviamente, resumido, né? Por trás disso acabam tendo outras chamadas, a gente não tratou das questões muito de segurança, para tentar abreviar o fluxo, para ele não ficar tão complexo, mas é uma visão que já dá uma boa noção do que vai acontecer por trás dos panos ali dessas soluções, tá? E aí a nossa proposta é mostrar para vocês que uma solução, não só da parte de back-end, né, que é o Gobas, mas também uma solução de white label para realizar o fluxo de consentimento, vai acelerar bastante essa adoção. Do contrário, cada instituição vai ter que fazer o seu desenvolvimento interno, em N canais, né? Algumas instituições têm muitos canais, então você vai ter que aplicar essa solução N vezes para se adequar ao Open Banking, tá? E aqui, eu acho que a gente encerra a apresentação, né? E a gente começa com perguntas, se as tivermos aí. Alberto. Ranieri, obrigado, muito legal. Eu tenho aqui, sim, tenho algumas perguntas sobre consentimento, tá? Tem uma aqui que é o seguinte, são várias, né? Para cada fase, né? Várias as transações, vários os produtos, né? Que vão ter informações compartilhadas. E tem uma pergunta C.
se todos os consentimentos precisam ser feitos, né? Se as instituições serão obrigadas a estarem estruturadas para todos esses consentimentos, tá? Definidos por fase. Sim. As instituições elas têm que ter aplicado os consentimentos relacionados aos produtos, de fato, que elas oferecem no mercado, né? Então, uma instituição que, por exemplo, ofereça só cartão de crédito, ela não vai precisar implementar o consentimento dos demais produtos, né? Então, obviamente, uma instituição que ofereça todos os produtos vai ter que aplicar todos os consentimentos. Você não pode escolher, né? Você tem que aplicar o consentimento de todos os produtos que você oferece ao mercado. Então, essa é a definição. Então, concluindo, né, não necessariamente todos, mas todos que aquela instituição opera. Opera, exatamente. E que esteja dentro daquela fase. Uhum. Não, perfeito. Tem uma pergunta também, assim, como é que uma instituição receptora fica conhecendo, aí, sabendo do link para redirecionar para a instituição transmissora? Tá, isso foi até colocado também no desenho, né, do fluxo, mas no diretório de participantes, cada instituição vai fazer o cadastro, né, das suas URLs. Essas URLs, ela pode ser inclusive uma URL de aplicação, né? Tem instituições que trabalham exclusivamente com aplicativo de celular, não tem internet banking como website, né? Então, esse cadastro vai ser feito diretamente no diretório de participantes, e é assim que todas as instituições acabam conhecendo para quem redirecionar para aquela transmissora, tá? Não é cada instituição tendo que fazer um cadastro particular, não. Todo mundo no diretório acaba consultando essas informações. Agora, não sei se é para o Ranieri, se é para o Thales, aí vocês definem. E tem uma previsão aí de quantidade de consentimentos aí para as próximas fases? Olha, efetivamente ainda não, né? Como o Ranieri comentou, já existe um draft aí das APIs de fase 3, mas não a definição ainda da questão do consentimento, né? Então, a gente precisa aguardar um pouco mais mesmo para conseguir ter essa resposta aí para o mercado. Tá bom? Perfeito. Eram essas as perguntas. Então, pessoal, se não houver mais nenhuma pergunta, eu não Chegou sei, mais Ranieri, aqui, Thales, Bossari. chegou mais alguma coisa? Você Chegou tem aqui. a questão aí? Tem aqui, vocês recomendam aceitar o consentimento? Entendo que isso vai no contexto de aceitar a solução de white label, né? Que o consentimento em si vai ser aceitar ou não vai ser de decisão do cliente final, né? Mas se está falando com relação ao consentimento white label, né? Que uma solução oferece, eu acho que vai depender um pouco de se você tem esse produto já, né, ou essa ferramenta já dentro de casa ou não. Né? Então, assim, espero ter respondido a questão. Se não, por favor, pode colocar novamente, que a gente, se não conseguir ainda a tempo pelo webinar, a gente responde depois por e-mail, tá? Acho que chegou mais uma aqui. Que fala o seguinte: a lista de consentimentos para cada produto ou serviço está sendo proposta por um comitê de mercado pelo BC? Existe eles chamam de GTs, se não me engano, são grupos técnicos, né? Que acabam definindo essa lista de consentimentos. É muito baseado nas APIs que estão sendo desenvolvidas para cada fase, tá? Então, por exemplo, quando estava se definindo as APIs de contas, né, você acaba pensando quais informações, né, como você quer segregar os consentimentos relacionados a contas. Então, você tem um consentimento exclusivo para ler quantas contas uma pessoa tem, você tem um consentimento exclusivo para verificar o saldo da conta, um outro consentimento para verificar as transações da conta. Então, essa lista de consentimentos, ela é discutida por esses GTs, né, quando a gente está fazendo a definição
das APIs. Então, na fase 3, a gente está falando muito de APIs de iniciação de pagamento. Então, provavelmente vai ter alguma relação com o Pix, pelo draft que a gente já teve. Então, os consentimentos serão pensados baseado nessa API de iniciação de pagamentos, o que seria importante segregar ali como consentimento, tá? Teremos outras APIs, mas é sempre esse o caminho, né? Você pega o tema, no caso a API, e aí você pensa em como você quer segregar aqueles consentimentos ali dentro. E aí tem esses GTs que participam, várias instituições bancárias, inclusive, discutindo ali como vai ser dividido esse consentimento, tá? Então, acho que é isso, né? Pessoal, acho que chegamos aí também no horário. A gente quer agradecer muito a todos que participaram. A gente está à disposição de vocês, sempre tentando contribuir aí com essa jornada do Open Banking aqui no Brasil. Bom, obrigado, Ranieri, Thales, também muito obrigado aí pela apresentação. Até uma próxima, pessoal. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Obrigado, tchau, tchau. Bom dia para vocês, pessoal. Bom dia.